O Cariri em Ação agora vai tratar de um assunto bastante delicado, inclusive referente a uma denúncia do canal de informações Intercept Brasil, que esteve aqui na região do Cariri paraibano, precisamente no município de Prata. Enfim, houve uma denúncia sobre a ONG Centro Vida Nordeste, também a ONG Atos, e sobre os projetos habitacionais sendo executados lá em Angola, na África, e aí acusou essas ONGs, né, de irregularidades na aplicação de recursos, enfim. Mas aí convidou o advogado aqui da ONG, Dr. Rafael Azevedo, ele que tem a OAB 1765 aqui da Paraíba, né? Ele gentilmente se deslocou do seu escritório para falar conosco, para esclarecer melhor sobre esse caso, enfim, trazer aqui a versão também da ONG, que, segundo as informações, segundo a própria nota divulgada da ONG, né, são informações falsas, inverídicas, e a gente quer saber, nesse momento, doutor, como vocês receberam essa denúncia, como tem sido tratado em relação a esses fatos. Doutor, seja bem-vindo ao Cariri em Ação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem, inicialmente, quando o candidato Pablo Marçal, a Prefeitura de São Paulo, anunciou, né, aquela questão da ajuda na África que ele estava fazendo, vários veículos de reportagem procuraram o Instituto, né, e procuraram tanto o Instituto Atos quanto o Centro Vida Nordeste, para investigar e para saber realmente quantas casas tinham sido construídas, como é que foi o recurso e tal. Recebemos eles, não tínhamos essa estrutura, porque nunca tivemos esse tipo de atenção, nem esse tipo de demanda, né? Recebemos todos esses profissionais, mostramos a documentação, mostramos os dados, e a maioria desses veículos de imprensa, veículos como a Veja, por exemplo, do Grupo Folha de São Paulo, não viram nenhuma notícia, nenhuma matéria para ser veiculada, porque as informações que nós fornecemos batiam e estava tudo correto, né? Inclusive, foi publicado pelo UOL, mas a matéria ficou pouco tempo, acho que poucas horas no ar, e depois eles tiraram. E foi publicada matéria pelo jornal O Globo, né, um grupo bastante conhecido, né, de imprensa, muito tradicional aqui no país. E os dados publicados pelo Globo estão todos corretos. Tá? A gente ratifica aquelas informações. Tá? A grande questão é que, quando esse jornalista independente publicou a primeira matéria, né, o Paulo Mifano Motorim, né, ele publicou no dia 5/9, ele não tinha nos procurado. Então, outros veículos tinham nos procurado, o Globo e tal, mas ele, o Intercept Brasil, através desse jornalista, não tinha procurado nenhum de nós. E veja, todo mundo nos achou que quis nos procurar. Não tem e-mail, não tinha nada dele que ele mandou para nós nesse sentido. Então, ele disse que nos procurou e não entrou em contato, isso é mentira. Primeira mentira dele, em relação a essa matéria do dia 5/9. Depois dessa matéria, quando viu que a matéria dele não batia com as outras, dos outros veículos de imprensa que também fizeram, ele veio aqui, né, investigar para ver se tentava achar alguma coisa. Não achou absolutamente nada e ficava com uma postura completamente diferente dos outros jornalistas que nos procuraram. Os outros jornalistas faziam perguntas, nós respondíamos, esclarecíamos, mostrávamos os dados, e eles prontamente recebiam e até parabenizavam, dizendo: olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho muito relevante, olha. E nos parabenizavam e depois voltavam normalmente, né? Não foi só o Intercept que veio aqui. Então, mas não importava para esse jornalista quantos dados e quantos nós mostrássemos para eles, que eles não aceitavam, diziam: não, isso aqui não é suficiente para a gente. Isso aqui não é suficiente. Eu disse: não. Então, o que você quer? Eu cheguei a entrar em contato com ele, como advogado, e disse: meu amigo, o que você quer? O que é que você está querendo? Ele disse: não, eu quero... e começava a fazer pedidos impossíveis. E aí, dizendo: olha, a gente não vai ter como atender todos esses pedidos e tal. Ele disse: não, então vamos lançar uma matéria aí, e a matéria vai dizer isso, isso, isso e aquilo. Eu disse: olha, nós não vamos ser intimidados. E aí ele lançou essa matéria agora do dia 19, completamente mentirosa, sem absolutamente nenhum dado. Veja que ele não cita uma única fonte. Diz: olha, 4,5 milhões foram para, ele diz responsavelmente, para uma ONG cujo dono é um bicheiro. Veja só,
É falsa essa acusação, não é bicheiro, não tem nada disso. Quando eles falam de bicheiro, envolveu a banca Confiança. Exato, só que aí não tem nada a ver, certo? Ele é funcionário, ele não tem banca nenhuma de jogo de bicho, de absolutamente nada do tipo, tá bom? É falsa, completamente falsa, a afirmação de que recebemos 4,5 milhões, isso não é verdade, certo? As doações foram feitas doações ao Atos, e o Centro Vida Nordeste, em 2023, chegou a receber recursos que foram transmitidos para Angola, tudo conforme manda a nossa legislação fiscal e manda a legislação de Angola. Foi o que foi feito. Antes de receber qualquer recurso, protocolamos, e temos isso documentado, um pedido para a Receita Federal para nos instruir como fazer essa operação, tá certo? E aí a Receita Federal nos orientou e nós fizemos tudo isso através de uma conta bancária do Banco Santander, que foi utilizada unicamente para receber recursos que seriam destinados a Angola, ao Instituto Atos, tá? Então, 100% dos valores que entraram nessa conta do Banco Santander, certo, foram destinados para atividades do Atos em Angola, tá certo? Nenhuma delas, um centavo, não foi utilizado para qualquer finalidade do Centro Vida Nordeste. 100% foi unicamente para cumprir as finalidades do Instituto Atos lá em Angola. A gente viu nos projetos que era a previsão de execução de 300 casas. E, de acordo com as informações repassadas, documentos repassados pelo doutor Rafael, a gente tem visto aqui que foram executadas 26 casas. Por que essa diferença de números? Veja só, atualmente tem 42 casas construídas e tem mais 10 em construção. Dessas 42, 26 foram com recursos enviados através dos leilões que fez o candidato Pablo Marçal. Não foi ele que mandou dinheiro, né? Então, no primeiro leilão, né, em 2023, foram arrematados 1.500.000, mas só chegaram 1.077.000. Por quê? Porque não foi dinheiro dele, ele não doou dinheiro. Ele fez leilões e as pessoas compraram. Alguns pagaram, outros não pagaram. Outros deram em bens que ficaram de ser vendidos, deram carro, apartamento, que não foram vendidos. Então, o que chegou de recurso do leilão do ano passado foi R$ 1.077.000 e 1.077.640 reais. Execução das 26 casas? E foi direcionado, conseguimos com esse dinheiro construir 26 casas, ou seja, dá 41 mil por casa. R$ 41.423 aproximadamente. Exatamente. Então, assim, 41 mil para construir uma casa, realmente é um valor não só compatível, como é muito barato, né, para construir uma casa na estrutura que está sendo construída lá. Isso só foi possível porque existe uma fábrica de tijolos lá. Mas foram executadas? Foram executadas essas casas. E entregue à população. Certo? E das outras 40, a diferença dessas 26 para 42 foi construída com doações de outros doadores, tanto de Angola como do Brasil. Tá? E aí existe lá uma fábrica de tijolos, e a eletrificação também foi feita, em parte, com doação do candidato Pablo Marçal, e outra parte foi complementada por doadores angolanos, certo? Que fizeram a eletrificação do bairro e fizeram a fábrica de tijolos. Não está completa ainda, mas existe uma infraestrutura mínima que foi feita parcialmente pelas doações direcionadas por esses leilões do Pablo, mas também por muitos outros parceiros e doadores, tanto de Angola como do Brasil. E aí, apenas do Pablo Marçal chegou, em 2023, esses recursos dentro do Centro Vida Nordeste, dentro dessa conta do Santander, e tudo foi enviado com o imposto recolhido. Tudo tem toda a comprovação. Toda a comprovação, tudo declarado à Receita Federal, tudo declarado, tudo feito através de instituições bancárias que transferiram o dinheiro daqui e mandaram para lá, ou seja, tem o rastro completo do dinheiro e todas as autoridades a respeito foram informadas. Os recursos que chegaram até a conta das ONGs aqui, Centro Vida Nordeste e da Atos, que estão envolvidos nesse projeto, aproximadamente 1.078.000,
as 26 casas foram executadas. Então, não existe nenhum problema de dificuldade sobre isso. Não, absolutamente nenhum. Em 2024, abril de 2024, a ONG Atos, o Instituto Atos, recebeu mais 600 mil do segundo leilão, que foi arrematado de 2 milhões e 700 e alguma coisa, mas até agora só 600 mil chegaram, também pela mesma questão. Alguns não pagaram, outros doaram em bens que ainda estão para ser vendidos, para poder... Esses 600 já estão sendo executados? Já. Tem 10 casas sendo construídas nesse momento, já com esse dinheiro dos 600 mil, além de outras benfeitorias e tal que estão sendo feitas na região. E aí, como eu disse, utilizado o recurso. Já está sendo utilizado, já estão sendo construídas, inclusive nós mandamos imagens para esse jornalista, colocando um númerozinho em cada casa, quantas casas tinham lá, quais casas foram construídas. Essa imagem, inclusive, está na nota publicada pelo Instituto Atos. Tá? Mandamos essas imagens, mandamos todos esses dados que foram aceitos e considerados suficientes por todos os outros veículos de imprensa, menos pelo Paulo Motorim, esse jornalista independente. Doutor, o que você acha que puxou toda essa investigação da Intercept Brasil em relação a isso? Foram os números apresentados por Marçal durante esse debate, em vez de ter comunicado, informado que foi 26 casas construídas, ele tocou no número de 300 casas? Então, acredito que sim, mas o próprio site Intercept Brasil pede doações para ajudar a acabar com a ascensão da extrema-direita e coloca a foto do Pablo Marçal lá. Nos ajude a combater o Marçal. É basicamente isso. Então, eles têm uma missão e vieram aqui cumprir essa missão. Eles não vieram aqui investigar e trazer fatos. Eles vieram aqui para destruir o Pablo Marçal sem se preocupar, né, em destruir a vida de pessoas inocentes, como esse dano colateral nessa missão política que eles têm. Tem algum problema você ter um canal ideológico? Tem nenhum problema você ter um canal ideológico. O problema é você se apresentar como jornalista isento e ser completamente tendencioso e falso e mentiroso. Né? É mentira. Ninguém recebeu aqui 4,5 milhões, pelo amor de Deus, gente. Não tem nem estrutura para receber um negócio desse, não tem nenhum ganho financeiro de ninguém aqui e não tem prova absolutamente de nada. Todos os dados aqui estão todos declarados e tudo informado aos órgãos competentes. Alguma dúvida pode procurar a ONG, a documentação será apresentada. Sim, sim. Quem tiver qualquer dúvida, nós trabalhamos com sigilo fiscal, né, e sigilo bancário. Então, existem doações que são de pessoas que doaram, né? E, obviamente, que para mostrar, a gente precisa de autorização das pessoas que doaram. Mas, absolutamente, tudo está à disposição das autoridades que, caso queiram investigar, estão aqui à disposição, tudo informado. Está tudo informado ao COAF. O Ministério Público basta mandar um ofício para o COAF, que o COAF informa tudo. Então, não precisa nem vir aqui. Já está informado. Qualquer transferência bancária feita, qualquer operação bancária de um valor de remessa para o exterior é automaticamente informado ao COAF. É informado ao COAF. Entendeu? Tudo é informado ao COAF. Então, não teríamos parcerias com bancos, por exemplo, que doaram computadores, que doaram recursos para o Instituto Atos. Não teríamos parceria, como temos parcerias aqui, referente agora ao Centro Vida Nordeste. Temos o Ministério Público do Estado da Paraíba como parceiro. Temos o Ministério da Justiça da União como parceiro. O governo federal, o governo estadual, tá certo? Como parceiros desse projeto. O Instituto Nelson Williams, do escritório Nelson Williams Advogados, que é um dos maiores escritórios e mais prestigiados do Brasil, nós nos habilitamos e ele reconheceu o trabalho e a lisura da ONG, ao ponto que, de graça, está fornecendo esse serviço de adequação jurídica e de melhoramento, de aprimoramento jurídico da estrutura da ONG, né, de forma gratuita. Ou seja, o Instituto Nelson Williams não viria para uma ONG que tivesse qualquer indício de ilegalidade. Né? O Ministério Público não iria se envolver com a ONG que tivesse qualquer indício de ilegalidade, que tivesse um bicheiro à frente. Você acha que o Ministério Público não teria achado uma irregularidade dessa? É evidente que teria. Então, é óbvio que se trata de uma notícia caluniosa, tá certo? Completamente falsa, sem nenhum lastro na realidade, feita por um militante político que tem uma missão de destruir a todo custo um determinado candidato, sem se importar
com os danos colaterais feitos na vida de pessoas inocentes. Doutor Rafael, a ONG, através representada pelo senhor nesse momento, como advogado, vai entrar com o processo de reparação de danos, enfim, para reparar todas essas informações que o senhor próprio tem dito aí, a própria ONG tem dado em nota de esclarecimento que é calúnia, é inverdade e falsa essas notícias, vão entrar com processo contra o Intercept Brasil? Sim. Primeiro, encaminhamos um pedido de direito de resposta, eles têm o prazo de 7 dias legal para nos conceder esse direito de resposta com a mesma amplitude. Então, esperamos que ele divulgue nas redes sociais deles, divulgue no portal deles a nossa nota e o nosso pedido de direito de resposta com a mesma amplitude, assim como exige a lei. Do contrário, iremos tomar providências judiciais a esse respeito, além, claro, da indenização por dano moral. E é extremamente interessante o preconceito regional, a xenofobia do jornalista, destilado em cada linha da sua matéria. Veja que ele diz o seguinte, que quando eu chego lá, aonde está sediada na casa dos diretores, e ele fala isso como se fosse uma irregularidade. Veja, ele teve 2 CNPJs, uma delas uma holding, com um capital de mais de R$1.200.000, que ele integralizou 300 mil quando tinha 19 anos de idade, ou seja, um prodígio, um menino de 19 anos que tinha mais de 300 mil para integralizar numa holding, né? E veja só, o endereço da holding estava no apartamento dele, né, no apartamento que ele residia com os pais, lá numa rua em São Paulo, apartamento do 11º andar. Né, você olha no Google Earth, está lá um apartamento residencial. Em outra, ele declarou que morava em outro bairro de luxo de São Paulo. E, ao contrário dele, nós temos documento. Isso aqui são documentos fornecidos pela Junta Comercial de São Paulo. Tá certo? E depois de fechar enquanto ele estava atuando enquanto sócio, que ele diz o seguinte, esses voluntários eram voluntários, ou seja, a ONG não tinha nenhum funcionário, não tinha ninguém que sabia que estava trabalhando exclusivamente na ONG. As pessoas tinham outras atividades. Veja, enquanto ele era sócio dessa empresa, ele trabalhou de 2015 a 2016 como secretário, como gerente de projetos na Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Dilma Rousseff. E ele já era sócio dessa empresa de capital de mais de R$1.200.000, de R$1.200.000, sediada no apartamento dele. Então, quer dizer, ele abandonou a empresa dele e deixou a empresa dele lá quietinha para ficar tomando conta da gerência de projetos? Ou será que é possível uma pessoa ter 2 atividades paralelas e não estar fazendo nada de errado? Né? Se a gente usar a régua dele para medir ele próprio, ele não passa. Né? Então, depois que fechou, em 2018, ele deu baixa e, segundo as informações da Junta, tudo ficou com a mãe dele, uma empresária muito bem sucedida. Ele também é filho de um comunicador muito famoso em São Paulo, o Mauro Motorim, de onde ele tirou o segundo sobrenome dele. Esse comunicador, inclusive, tem manifestações públicas contra o ex-presidente. Né, inclusive acusando ele de crime, de coisas que são crimes no Brasil, como fascismo, nazismo, etc. Então, e ele, além de ter trabalhado no governo Dilma Rousseff, também em 2018, quando essa empresa ainda existia, né, no mesmo ano de 2018, era bolsista técnico na Secretaria das Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo durante o governo de Fernando Haddad, atual ministro da Economia, na época prefeito da cidade de São Paulo. Então, ele era bolsista, né, recebendo R$ 1.500 por mês, mesmo tendo um patrimônio considerável na sua família. Há uma ligação com a esquerda, com o próprio PT, em relação a isso, envolvendo Marçal, por conta desse Marçal ser candidato hoje, disputando a Prefeitura de São Paulo, ter um candidato do PT disputando a Prefeitura também. Há uma relação desse jornalista com o PT? Veja só, seria leviano da minha parte fazer acusações como ele fez. Eu estou apenas citando dados. E aí, um segundo dado é que, em 2019, ele abriu uma inscrição de empresário individual de uma agência de comunicação, também no mesmo apartamento que funcionava a antiga holding dele, que foi extinta. Né? E aí não se sabe o que foi feito com o dinheiro, porque não tem essa informação lá. Então, o que eu estou dizendo ele mesmo teve não só mas 2 CNPJs, tá certo? Uma sociedade, ou seja, uma empresa de fato, uma pessoa jurídica, e o outro, uma inscrição de empresário com sede em um endereço residencial. Isso é ilegal? Não, não é ilegal.
Não há problema nenhum nisso. O artigo 1142 do Código Civil permite isso para as empresas e isso é permitido para qualquer instituição de direito privado. Isso é permitido para qualquer instituição de direito privado, inclusive é muito comum, né? Então, eu suponho que não esteja faltando endereços comerciais em São Paulo, de modo que ele tivesse que usar a residência dele. Ele usou porque é lícito, não há problema nenhum nisso, né? E, da mesma forma, então, por que isso é estranho só na Paraíba? Por que em São Paulo isso não é estranho? Né? Porque, se ele quisesse realmente investigar bicheiro, ele sendo de São Paulo, não precisaria vir até a Prata. Eu acho que aí em São Paulo, Rio de Janeiro, ali muito mais perto da casa dele, tem um problema com bicheiro muito maior do que por aqui. Então, você vê intolerância religiosa, ele o tempo todo cita igrejas evangélicas que não tem nada a ver. Nenhuma igreja evangélica recebeu doação nenhuma. Nenhuma igreja evangélica intermediou absolutamente nada. Né? Ele fala, na reportagem dele, de bicheiro, de coisas que claramente ele não vê aqui atrás disso. Tá entendendo? Ele veio aqui não achando nada, ele começou a fazer uma pescaria probatória e tentar encontrar coisas que maculassem a imagem de Pablo Marçal. Esse problema que ele falou do João Pedro, isso é uma completa mentira. Cara, qualquer pessoa pode ser processada, mas, até onde eu sei, o Supremo Tribunal Federal disse que você só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse caso, o processo que João Pedro responde é na esfera civil. Não tem nada de criminal. Segundo, já foi esclarecido, e temos o documento aqui, ó, o documento da FUNASA, da própria FUNASA, dizendo justamente que 100% da obra foi entregue. No convênio dos banheiros, né? Exato, a questão do convênio dos banheiros. Veja só, gente, é uma licitação em 2001 de valor de R$70 mil para construir inúmeros banheiros. Quantos banheiros exatamente foram? 75 banheiros, dá R$800 para cada banheiro. Tá? Então, assim, você acha realmente, que alguém tinha condições de se beneficiar com R$70 mil, R$800 em cada banheiro? Gente, esse valor é, inclusive, abaixo do que era um orçamento na época. Né? E, assim, ficou muito claro, ele foi absolvido de todas as acusações a respeito de enriquecimento ilícito, porque não houve nenhum acréscimo patrimonial a ele. Nenhum, ele não ganhou absolutamente nada com isso. A única coisa que ele ganhou foi dor de cabeça, porque respondendo uma ação por uma irresponsabilidade na época, porque o FUNASA mudou a planta. Ele mandou uma planta na hora da licitação e durante a execução ele mudou. Aí queria que fizesse com a mudança. Gente, aí, com as mudanças que ele fez, não dava para destruir o que já estava feito, para reconstruir com o orçamento. E aí, por conta disso, gerou toda essa situação. Mas, veja, isso aí o processo está rodando na justiça, tá certo? E existem recursos, inclusive já parcialmente aceitos pelo STJ, voltou para cá, para o TRF, para que o TRF examinasse alguma questão técnica de prescrição, mas imediatamente, resolvida essa questão aqui que eu digo em Recife, né, no TRF da 5ª Região, vai voltar para o STJ para analisar. E, até onde eu sei, o nosso atual presidente só foi absolvido na última instância, no STF. Né? Então, é imprescindível, né, porque senão nós não teríamos o atual presidente da República, que você não tenha como considerar uma pessoa culpada de qualquer coisa antes do trânsito em julgado. E é esse o caso. Aqui temos um documento da FUNASA, tá certo, dizendo que 100% da obra foi executada e concluída. 100% do dinheiro foi aplicado. Não houve prejuízo nenhum ao erário. Documento público oficial do próprio órgão federal que gerou tudo isso. Então, essa prova está sendo analisada na Justiça e acreditamos piamente que a Justiça será feita. Doutor, eu agradeço aqui a sua participação bem esclarecedora e aí a gente aguarda os trâmites que serão tomados pela ONG e nos traga informações acerca desse caso, tá certo? A gente deu para entender, bem complexo, mas deu para entender o processo. A ONG recebeu recurso, aplicou, construiu as casas, enfim, está sendo acusado agora que não houve, enfim, má-fé na aplicabilidade desses recursos nesse projeto em Angola. Então, muito obrigado pelas informações, também esclarecedor. Muito obrigado. Eu agradeço, estamos à disposição para qualquer esclarecimento a ser dado
por qualquer veículo de imprensa, todos recebemos, né? Inclusive, falando de veículo de imprensa, um dado importante. Ele falou que a sede era o escritório, falou de um escritório fake, não tem nada de fake, tá? Nunca tivemos a demanda, nem o Instituto Vida Nordeste, nem o Atos, né, tiveram a demanda de receber jornalistas que se tinha antes, né? Inclusive, já tínhamos tomado a decisão, o contrato de aluguel já tinha sido fechado em 25 de agosto, dia 26 de agosto desse ano, muito antes da primeira matéria ser reportada por qualquer veículo de imprensa, de sermos recebidos por qualquer jornalista, mas a gente fechou o contrato, mas aquela história, até o final do ano íamos inaugurar o escritório. Só que aí, como houve a matéria no dia 5 de setembro, tivemos a pressa, o Instituto Atos teve a pressa de tentar pintar, colocar móveis, essas coisas, para montar o escritório o mais rápido possível, para receber os profissionais de imprensa de todo o Brasil que estavam nos contactando, porque não tinha essa estrutura ainda. Aí, por conta disso, ele disse, olha, foi uma maquiagem. Foi maquiagem nenhuma. A ONG funcionava de forma remota. Presencialmente, ela tem sede em Angola. Aqui, presencialmente, o Centro Vida Nordeste tem a sede dele na Prata, onde ele funciona, todo mundo sabe. Mas aí, um instituto, Atos, quis fazer um escritório justamente para receber os profissionais de imprensa, agilizar isso aí. Mas já tinha sido feito antes, está entendendo? Então, não tem absolutamente nenhuma ilegalidade nisso. Ele, como eu disse, ele cria factoides sem nenhuma fonte e sai difamando de forma irresponsável e criminosa a vida de pessoas de bem que estão aqui para fazer o bem. Ele, filho de pais muito ricos e de família muito abastada, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é passar necessidade. Então, ele não tem nenhuma sensibilidade a respeito disso. Ele não está nem aí para isso. Nós expomos todas as famílias que foram beneficiadas com esse projeto, dissemos todas as famílias que tiveram a vida transformada, tanto através do Centro Vida Nordeste, quanto através do Projeto Atos, e nada disso o sensibilizou. Sensibilizou a todos os outros veículos de imprensa, todos os outros, menos a ele. Ou seja, ou ele é um gênio e achou coisas, esfregou a lâmpada dele e achou coisas dentro dessa lâmpada que ninguém mais viu, o Ministério Público Estadual não viu, o Ministério Público Federal não viu, o Ministério da Justiça não viu, o Governo Estadual não viu, o Governo Federal não viu, o COAF não viu, a Folha de São Paulo não viu, o Globo não viu, a Veja não viu, nenhum outro veículo de grandes grupos empresariais conseguiu achar nenhuma irregularidade, mas ele, um jornalista de 32 anos, independente, sozinho, achou tudo isso. Veja, não há o mínimo de verossimilhança e de credibilidade nesse cidadão que claramente, tanto pelas suas redes sociais como pelas suas manifestações jornalísticas, demonstra que não tem a mínima credibilidade. Se você for pesquisar, vários outros jornais pelos quais ele trabalhou estão respondendo a ações na Justiça, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, de danos morais de responsabilidade civil por notícia falsa. Quer dizer que realmente é falso? Eu não sei. Com o trânsito de julgado, a gente sabe se foi. Eu não vou ser irresponsável para dizer que ele divulgou notícia falsa em todos esses outros casos. Mas, nesse caso aqui, sem dúvida, ele divulgou notícia falsa e vai responder judicialmente por isso. E doutor Rafael Azevedo, advogado aqui na Paraíba, inclusive com a sua OAB 17605, muito obrigado pela sua participação. Responsável, assessor jurídico, nesse momento aqui, representando as ONG Centro Vida Nordeste, também Atos, para esclarecer sobre esses fatos publicados pela Intercept Brasil, que aí chamou a atenção da imprensa nacional acerca desse projeto habitacional que está sendo executado em Angola, na África. Marivaldo Alcântara, para o Cariri em Ação, integrando toda a região.